Será que ainda vale a pena trabalhar com turismo virtual? É isso que você vai saber aqui no vídeo de hoje. Eu sou a Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi e é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo. Bom, eu quis fazer esse vídeo aqui porque eu tenho uma playlist aqui no canal te dando várias dicas de como você pode começar a trabalhar com o turismo virtual. Bom, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é o turismo virtual, esse tipo de turismo ele começou lá no iniciozinho da pandemia, em meados de abril, maio e junho de 2020, e basicamente se consistia em guias de turismo credenciados fazendo roteiros que normalmente tem no seu portfólio, como é o meu caso, o roteiro da Pequena África, e transformou isso de uma forma virtual, com muita interação através de apresentações, fotos, vídeos, música, uma coisa bem interativa numa média de 1 hora e meia, que podia ser transmitido via Zoom, via YouTube, via live do Instagram, enfim, tinham várias modalidades. Mas a modalidade que eu comecei a trabalhar a partir de junho de 2020 e trabalho até hoje é o tour virtual através da plataforma do Airbnb. Se você tá pensando, cara, eu quero começar o turismo virtual agora. você precisa entender algumas coisas. Coisa número 1 que você precisa entender. É claro que conforme a gente foi avançando na vacinação, as pessoas foram voltando a trabalhar de forma presencial, o nível também de pessoas que querem fazer esse tipo de tour diminuiu e a procura pelo tour presencial ela aumentou. No início da pandemia, o turismo virtual estava aqui e o presencial aqui, e agora a gente faz isso. O presencial voltando ao normal e o turismo virtual aqui. Eu ainda faço tour virtual pela plataforma do Airbnb? Faço. Inclusive, meu link fica sempre aqui embaixo que vocês podem ver os valores para você que mora longe, mas quer saber mais sobre a Pequena África no Rio de Janeiro. Mas o que foi mudando dentro desse cenário? O público mudou. O público não é mais o público, por exemplo, o brasileiro, na verdade ele nunca foi. E na plataforma do Airbnb, hoje em dia, você só consegue submeter uma experiência virtual nova na plataforma se ela tiver como idioma padrão o inglês. Ai, Gabi, mas eu sou brasileira e meu idioma nativo é o português. Não tem problema, contanto que você cadastre a experiência em inglês e ofereça essa experiência online em inglês ou francês. Eles não estão aceitando nenhum outro tipo de idioma que não seja esses dois. O que eu entendo e identifico com relação a essa limitação do idioma? Eu entendo que quem consome ainda mais esse tipo de experiência são as pessoas falantes de inglês e francês. E o que eu observei ainda mais nesse tempo, desde da pandemia, do início da pandemia até o momento atual, que o público também muda. Então, o que antes era 1, 2 pessoas fazendo reserva na minha experiência, hoje eu tenho empresas com 30, 40, 50, 100 pessoas fazendo a minha experiência online. O que para mim eu acho maravilhoso, porque se eu tô dizendo que o valor por pessoa da minha experiência online é de 50 a 70 reais, faz a conta aí se uma empresa reserva para 100 pessoas. Meu Deus. Pois é, exatamente. Então, para mim, Gabi, ainda é vantagem ter o meu tour virtual cadastrado lá na plataforma do Airbnb, mas é claro, eu já tô desde o início da plataforma, eu já tenho uma quantidade significativa de comentário, então isso facilita bastante de quando as empresas estão buscando experiências virtuais para conectar os seus funcionários aí que estão alocados em home office ao redor do mundo para um evento específico. O que eu notei ainda que as empresas utilizam muito do que está sendo falado atualmente. Então, por exemplo, eu hoje estou morando nos Estados Unidos, certo? E em fevereiro passado, a gente tem aqui o mês da história afro-americana, onde as escolas, as universidades, as propagandas, até o próprio futebol americano, que é o esporte
corte mais famoso aqui, ele foca nos comerciais voltados a essa história afro-americana. E aí eu pude perceber que 2 empresas contrataram o meu tour virtual para mais de 50 pessoas, o que eu achei ótimo, maravilhoso. Porque era uma atividade que essas empresas estavam fazendo com os seus funcionários relacionados àquele mês. Então, assim, é claro que eu não tenho mais a intensidade de reservas que eu tinha antigamente, né? Essa intensidade de reservas, ela se diminuiu. Porém, todavia, entretanto, quando entra uma reserva, é sempre uma reserva de uma empresa com mais de 20, 30, 40, 50 pessoas. Então, isso faz com que a minha receita ela aumente significativamente em 1h30 aí de trabalho sentada aqui no meu escritório falando da Pequena África. Se você tem interesse de começar agora do zero um tour virtual, então tenha em mente o quê? Precisa ser em inglês ou francês, tenha uma narrativa muito única e específica, tenha um tema de trabalho, né? O que você quer falar? Quais as causas que você quer abordar relacionado ao seu país de atuação? Isso é uma coisa que instiga muito as pessoas a querer conhecer. Entenda que o tour virtual ele pode ser um cartão de visita bem interessante para você, que as pessoas vão te conhecer e quando elas visitarem o seu país de atuação, elas vão querer contratar o seu serviço. Entenda também que o tempo de duração é importante, né? Trabalhe com uma média de 1h, 1h30, 45 minutos, talvez seja interessante. E se você vai focar isso para empresas, entenda que normalmente as pessoas que reservam a sua experiência para um time de colaboradores, eles vão utilizar pelo menos a hora do almoço. Então formata um tour aí numa média de 45 minutos a 1h, que é o tempo que normalmente as pessoas têm para parar e almoçar, e é normalmente durante esse período que eles realizam essa atividade, tá bom? Mais uma dica para vocês podem sempre seguir a playlist aqui, Como Ganhar Dinheiro com o Airbnb. Eu já dei várias dicas lá de como formatar e configurar a sua experiência, tanto presencial quanto a experiência online, como criar a sua experiência online, o que precisa levar em conta. Então, se você quiser começar agora do zero, assiste a esses vídeos que tem lá na playlist do Airbnb. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado você. Se você estava se questionando se ainda valia a pena ou não investir no turismo virtual, fica aqui o meu depoimento de como tem sido para mim, tá bom? Então, cabe a você decidir se vale a pena ou não começar agora com o turismo virtual, tá bom? Um super beijo para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!